Sabe toda essa empolgação com os copilotos de IA nas empresas? A ideia de ter respostas na ponta dos dedos para qualquer pergunta de negócio é fantástica. Mas, e se essa conveniência toda estiver escondendo um risco financeiro gigantesco? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A questão que fica é exatamente essa: conectar uma inteligência artificial direto nos seus dados brutos sem nenhum filtro é basicamente como apostar o futuro da empresa num jogo de roleta. O perigo não é o que a IA não sabe, mas sim o que ela acha que sabe com total certeza. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar esse paradoxo, entender como a IA pode piorar os erros, e aí apresentar a solução arquitetônica, que é a camada semântica. E claro, no final, vamos separar o que é promessa do que é realidade. Olha, tudo começa com um problema que, na verdade, é bem antigo, bem anterior à IA generativa: a falta de um vocabulário único para os negócios dentro da mesma empresa. Pegue esse exemplo clássico aqui. O que é receita? Para o time de vendas, receita é o valor total dos contratos que eles fecharam. Já para o time financeiro, receita é só o dinheiro que de fato já entrou no caixa, seguindo um monte de regras contábeis. As duas definições estão certas, cada uma no seu contexto, mas os números são completamente diferentes. E aí, qual deles a IA vai usar? E aqui está o pulo do gato. O erro não é técnico. A IA é ótima em escrever código. Ela vai gerar uma consulta SQL, um comando para o banco de dados, que é sintaticamente perfeito, que roda sem dar nenhum erro. O problema é de significado, é semântico. O código funciona, mas o resultado pode levar a uma decisão de negócio desastrosa, porque ele usou a definição errada de receita. E é aqui que a gente entra na roleta com dados. A IA pega esse problema de vocabulário que já existia e coloca um megafone nele, transformando uma pequena confusão em um risco sistêmico, um risco que deveria estar na pauta de qualquer diretoria. E isso, olha, não é novidade. Pesquisas de mercado, como essa da AtScale, mostram exatamente isso. A IA só jogou um holofote num caos que as ferramentas de Business Intelligence, os famosos dashboards, tentavam esconder debaixo do tapete. A diferença é que a velocidade e a escala da IA tornaram impossível continuar ignorando o problema. O processo é um verdadeiro efeito dominó. Começa com uma palavra ambígua, como receita. Isso leva a IA a gerar um código que funciona, mas que tem a lógica errada. Esse erro, então, é replicado milhares de vezes em altíssima velocidade. E o resultado final? Executivos, diretores, tomando decisões estratégicas com base em números que estão fundamentalmente errados. E aqui a gente chega no ponto crucial. O maior perigo não é quando a IA dá um erro na tela. O perigo de verdade é o que a gente chama de falha silenciosa. É quando a IA te dá um número que parece totalmente correto, com 100% de confiança, mas que, na verdade, é uma mentira. Isso não só destrói a confiança na tecnologia, como pode causar prejuízos financeiros reais. Mas, felizmente, existe uma solução para esse caos. E não é um algoritmo de IA mais inteligente. É uma solução de arquitetura, uma camada de infraestrutura que serve como a única fonte da verdade para a lógica de negócio da empresa. Pensa na camada semântica como se fosse o grande menu do restaurante da sua empresa. Em vez de deixar a IA entrar na cozinha e tentar adivinhar como combinar os ingredientes brutos, ela só pode pedir os pratos que já estão no menu, pratos que foram criados e aprovados pelos chefes, ou seja, pelos donos do negócio. É um painel de controle central. Na prática, o que essa camada faz? Bom, ela define em código o que é um cliente. Ela centraliza a fórmula exata de como calcular a margem de lucro. Ela diz como as tabelas de dados devem ser conectadas para evitar erros. E o mais importante, ela é universal. Ela serve essa verdade para todo mundo, seja um dashboard BI ou um agente de IA. E agora a gente pode comparar a abordagem comum e perigosa com a abordagem segura, que é o padrão ouro da indústria. A diferença é gritante, vocês vão ver. Essa tabela mostra a diferença fundamental. De um lado tem o texto para SQL. É um modo comum, onde a IA tenta adivinhar a resposta direto nos dados brutos. É uma aposta, um risco enorme. Do outro lado, o texto para semântico. Aqui, a IA não adivinha nada. Ela simplesmente pede uma métrica aprovada como receita financeira e a camada semântica gera o código SQL perfeito para ela. Uma abordagem é um chute, a outra é uma certeza. E a urgência disso é real. Olha esse dado do Gartner. Eles estimam que 40% dos projetos de IA mais avançados vão ser abandonados nos próximos anos. E o motivo não é a IA ser ruim, mas sim a falta de uma base de dados confiável para alimentar esses sistemas. Quase metade. E essa citação aqui
para mim, resume tudo. Encarar a camada semântica como um extra, como algo legal de ter, é um erro de estratégia. Para qualquer empresa que quer usar IA de forma séria e confiável, ela não é uma opção, ela é a fundação de tudo. O mais interessante dessa arquitetura é que ela finalmente traz governança e disciplina para o mundo dos dados e das métricas de negócio, algo que sempre foi um desafio enorme. A gente para de ter definições de métricas perdidas em planilhas e e-mails. Elas passam a ser tratadas como código. Isso quer dizer que toda e qualquer mudança precisa ser revisada, aprovada e fica tudo registrado. Basicamente, estamos aplicando as melhores práticas da engenharia de software para gerenciar os ativos mais críticos da empresa, os seus dados e a sua lógica. Agora, para a gente manter os pés no chão, é super importante entender também as limitações dessa abordagem. Ela não é uma bala de prata que resolve todos os problemas do mundo. Uma camada semântica, por exemplo, não faz milagre. Se o dado que chega nela já está errado, ela só vai te entregar um lixo governado. Ela também não acaba com as disputas políticas sobre quem é o dono de cada métrica. E claro, para uma startup muito pequena, talvez seja um nível de burocracia desnecessário. O contexto da empresa sempre vai importar. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. As empresas estão investindo milhões, bilhões em IA. Mas a questão fundamental que todo líder deveria se fazer é: essa estratégia toda está sendo construída sobre uma base sólida de dados confiáveis e governados ou sobre a areia movediça de dados brutos e definições que mudam a todo momento? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o sucesso ou o fracasso de toda a iniciativa de IA.